Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O caso de hoje foi sugestão do ouvinte Leandro. Ele foi um dos primeiros ouvintes do Sem Rastros. Ele entrou no Telegram quando ainda tinha apenas 18 membros no grupo. Hoje tem mais de 100 e eu acho isso um número muito grande. Eu tô muito feliz, eu não esperava por tudo isso. Ele disse que encontrou o Sem Rastros quando estava procurando informações sobre o caso de Angela Hammond e ouviu os outros episódios, gostou e me passou a sugestão do caso de hoje. Então, Leandro, muito obrigada. Eu sei o quanto esse caso é importante e seu significado, então eu espero que eu faça um bom trabalho e conte com respeito. Epifania. Epifania é um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Antes de desaparecer, Logan disse que tinha tido uma dessas epifanias. Infelizmente, ele nunca teve a chance de explicar o que tinha entendido subitamente, como o significado diz. Contudo, muito aconteceu em sua vida no ano anterior ao seu desaparecimento que pode explicar algumas coisas, mas também trazem muitas perguntas. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Logan Schindelman. Em 2016, ano que essa história se passa, Logan Schindelman tinha 19 anos. Voltando um pouco, ele nasceu em 1996, na cidade de Tumwater, no estado de Washington. Sua situação familiar era um tanto incomum e começava com sua avó. Virginia, mais conhecida como Ginny, era branca e, quando jovem, teve uma breve relação com um homem negro. Juntos, eles tiveram uma filha chamada Hannah. A relação não durou e Hannah viveu sua vida apenas com a mãe, sem contato com o pai. Quando cresceu, Hannah teve uma história parecida com a da mãe. Ela primeiro teve uma relação com um homem branco que lhe deu a sua primeira filha, Chloe. Anos depois, ela se relacionou com um engenheiro árabe que estava nos Estados Unidos de passagem. Esse amor de verão trouxe Logan, seu segundo filho. O engenheiro teve que voltar para a Arábia Saudita, de onde ele era, e até hoje não se sabe se ele sabia que Hannah estava grávida ou que ele tinha um filho. Com isso, Hannah e Logan cresceram sendo os únicos da família mestiços. Não consegui encontrar fotos de Hannah para ver sua aparência física, mas Logan era negro. Quando pai e mãe vêm de etnias diferentes, o filho pode puxar totalmente um dos pais ou uma mistura. Dois exemplos comuns são a cantora Halsey e a duquesa Meghan Markle. Halsey é filha de mãe branca com um pai negro, mas fisicamente ela saiu fenotipicamente com características relacionadas e reconhecidas como branca. Meghan Markle é mais uma mistura de seu pai branco e mãe negra, com características de ambas etnias. Já Logan, fisicamente, era negro. Ele tinha uma pele negra de cor mais clara, mas ao contrário de Halsey e Meghan Markle, no qual existe uma conversa de tabloides, se elas podem ser consideradas negras, a aparência de Logan não dava abertura para uma conversa sem sentido como essa, e durante sua adolescência, ele até chegou a usar seu cabelo afro. Com sua mãe sendo mestiça e seu pai sendo árabe, Logan tinha mais chances de ser negro do que branco. A cidade de Tumwater tem apenas 23 mil pessoas e menos de 2% delas são negras. Então Logan era uma minoria. Aos 23 anos com 2 filhos, Hannah pediu ajuda para sua mãe Ginny para que ela ajudasse a cuidar das crianças. Os 4 ficaram morando juntos por um tempo, mas Hannah queria fazer faculdade de artes na cidade de Seattle, também em Washington. Então ela se mudou e fez um acordo tutelar com a mãe, que agora era a guardiã legal de Chloe e Logan, que continuaram morando com ela. Não sei se fiz um bom trabalho em explicar direito, sei que pode ser um pouco confuso, mas resumindo, Hannah não conheceu seu pai e Logan também não teve contato com seu próprio pai ou avô. Quando Hannah estava mais velha e queria fazer faculdade, ela se mudou e deixou os 2 filhos morando com a avó. O motivo pelo qual Hannah decidiu dar a guarda legal de seus filhos para a mãe foi para que assim Ginny pudesse colocá-los em seu plano de saúde pelo trabalho.
De qualquer maneira, a cor de sua pele, a falta de uma presença paterna ou até mesmo morar com a avó e não com a mãe, nunca foi um problema na vida de Logan. Ele chegou ao colegial cheio de amigos e jogava no time de futebol americano. Quando assistimos a filmes americanos sobre jovens no colegial ou faculdade, uma cena sempre vem à cabeça. A do jogador de futebol americano ou basquete, popular na escola, que para continuar jogando o esporte que tanto ama e que é bom, ele precisa se esforçar para tirar notas boas. O jovem não consegue, e lá vai o treinador do esporte ir conversar com o professor para ver se ele consegue dar uma outra prova ou aumentar a nota do aluno. O treinador não pode perder seu melhor jogador, e o professor não quer que o aluno pense que tudo é fácil assim, e que ele deveria se esforçar nos estudos o mesmo tanto que se esforça nos esportes. Um cenário bem conhecido nesses filmes. Mas eu falei tudo isso só para dizer que não era o caso de Logan. Ele não teve esse problema no colegial. Ele era o cornerback do time de futebol americano da escola dele e mantinha boas notas ao mesmo tempo. A posição de cornerback, ou lateral em português, segundo a Wikipédia, significa que o jogador precisa de velocidade e atletismo para conseguir interceptar a bola antes do ataque do outro time. Logan era um bom garoto, bom amigo, bom estudante e bom jogador. Eu sei que é comum falar esse tipo de coisa quando as pessoas desaparecem ou morrem, mas com Logan parece ser a pura verdade. Ele tinha um sorriso lindo, branco, de orelha a orelha, e pelo que seus amigos dizem, ele parecia ser uma pessoa muito querida e divertida. Perto da época de se formar no colegial, em 2014, Logan planejou e foi aceito na Eastern Washington University, onde vários amigos de sua escola iam também, e ele ia dividir o quarto no campus com um desses amigos. Pouco tempo antes de chegar a hora de ir para a faculdade, algo aconteceu com Logan que pode ter sido o começo de tudo o que veio a acontecer depois. Em seu último ano do colegial, Logan foi a uma festa com o que pensava serem amigos. Era uma festa estilo luau, com uma fogueira e pessoas em volta. E em algum momento, uma garota, que não era amiga dele, mas conhecida, começou a fazer comentários racistas, colocando o véu de que era brincadeira por cima. Segundo a avó de Logan, a menina falava que pelo pai dele ser da Arábia Saudita, queria dizer que Logan era árabe e que ele deveria dançar em volta do fogo e cantar músicas. Logan ligou para sua avó, que prontamente foi buscá-lo. No caminho de volta, Logan estava abatido e tudo o que disse para Ginny foi: "Eu achei que tinha amigos, mas não tenho." E aqui Logan não estava falando apenas da garota que deixou o bom senso e o antirracismo em casa, mas sim dos outros colegas que ali estavam, riram junto ou não o defenderam. A partir desse evento, Logan começou a se isolar. Ele parou de responder seus amigos da escola e fez uma mudança drástica em seus planos para o futuro. Ao invés de ir para a Eastern Washington University, ele decidiu ir para a Washington University, que era uma outra escola onde a maioria de seus amigos não estavam. Então ele estava separando ainda mais de seus amigos do colégio. E essa também era uma faculdade com mais diversidade. Existiam mais alunos negros e de outras etnias ali do que na faculdade, que era a primeira opção dele antes. Já que essa mudança da faculdade veio de última hora, ele teve pouco tempo para se preparar e fazer toda a papelada que precisava, mas ele conseguiu, e alguns meses antes de começarem as aulas, ele terminou sua aplicação para a Washington University e foi aceito. Quando ele foi para a faculdade, ele continuou distante de seus amigos do colegial e se esforçou para fazer novas amizades na nova faculdade. É sabido que Logan estava ignorando seus amigos de propósito, porque eles entravam em contato com ele por redes sociais, onde é possível ver que a pessoa visualizou a mensagem. E aparecia que Logan abria as mensagens dos amigos e nunca respondia. Ele literalmente parou de falar com todos os amigos do colegial assim que as aulas acabaram, trocou de universidade e nunca mais entrou em contato com nenhum deles. Ao contrário da vida fácil que ele tinha na escola, onde tinha vários amigos, era bom nos esportes, tirava notas altas, isso não aconteceu na universidade. Talvez por ser o primeiro ano com liberdade, morando longe da família, tendo um pouco daquele gosto do que a vida adulta poderia ser, Logan terminou seu primeiro ano com notas muito baixas, a ponto de não poder voltar para a escola no ano seguinte. Ele decidiu voltar a morar com sua avó em Tumwater e saiu da faculdade inteiramente por causa disso. Nesse próximo ano que ele voltou a morar com sua avó, ele teve alguns trabalhos aqui e ali.
Para sua família, esse era um bom jeito de Logan se manter ocupado, ganhar dinheiro próprio e tentar descobrir o que queria da vida, quais eram seus gostos, suas opiniões, e parecia que era isso que ele estava fazendo. Eu, particularmente, acho que isso é uma ótima ideia. Ao menos que seja uma dessas pessoas que desde pequeno já sabe o que quer ser, como médico, músico, advogado e assim vai, eu acho uma boa ideia depois do colegial tirar um ano para trabalhar ou estudar e usar esse tempo para se conhecer e entender os seus gostos e desgostos. É claro que isso é um conselho mais para aqueles que estão em dúvidas, porque eu passei por isso. Eu fiz 1 semana de enfermagem, 6 meses de hotelaria e, por último, me formei em jornalismo, que era algo que eu queria desde pequena. Mas hoje, com o diploma em mãos, eu me arrependo um pouquinho de ter essa graduação. Se não fosse por esse podcast, que deixa esse meu lado de comunicação e jornalismo vivo, eu não teria praticamente nada para fazer esse diploma valer a pena. Fim do desabafo. Voltando. Logan trabalhou por um tempo em uma lavanderia e seu tio-avô e tia-avó também o contrataram para fazer alguns serviços na fazenda deles. Esses tios-avós pagavam Logan $20 a hora, o que é considerado muito hoje em dia, então 2016 era ainda mais. Todos os estados dos Estados Unidos têm salários mínimos diferentes, mas o salário mínimo federal, que é o mínimo que qualquer estado precisa dar aos funcionários, é de $7,25 a hora. A Flórida, por exemplo, se não me engano, em 2020, passou uma emenda que chegaria aos $15 por hora como salário mínimo em 2026. Isto é, todo ano, a partir de 2021, o salário mínimo cresce $1. Então, 2021 é $10 a hora, 2022 11, 2023 12, até chegar no 15 em 2026. Depois disso, vai saber por quanto tempo eles vão esquecer de ajustar esse salário e o $15 a hora, que já é pouco hoje em dia, estará super defasado em 2026, 2030 e assim vai. Claro que os tios-avós davam uma boa quantia para Logan, não só por ser família, mas também por ver que ele era um cara trabalhador e profissional. Na manhã do dia 19 de maio de 2016, quinta-feira, às 7h30 da manhã para ser mais precisa, Ginny estava se preparando para ir ao trabalho quando seu neto apareceu na cozinha. Ao invés de Logan estar indo para a cozinha da direção de onde era seu quarto, ele estava vindo da direção da garagem, que era do lado contrário. Onde é que o senhor estava? Ginny pergunta. Eu estava dirigindo por aí, vó, e eu tive uma epifania. Logan parecia nervoso, mas com algo específico na cabeça, que ele queria pôr pra fora e não sabia como. Ok, Logan, podemos continuar essa conversa quando eu voltar do trabalho hoje à noite? Eu estou atrasada. Com isso dito, Ginny se despediu de Logan e foi embora. Essa foi a última vez em que ela viu o neto. Ginny nunca descobriu o que Logan estava falando e o que era a epifania, mas tudo o que aconteceu até aquele momento poderia explicar ou trazer perguntas de onde ele poderia estar. Quando Ginny voltou mais tarde do trabalho, ela estava pronta para ter a conversa com o neto, mas ele não estava em casa e nem seu carro. Algumas horas se passaram e Ginny resolveu buscar pelo neto pelo app Buscar no iPhone. Eu acredito que eu nunca usei essa função, mas eu acho que se você tem o e-mail e a senha do iCloud da pessoa que você está procurando, e se o celular dessa pessoa está com a localização ligada e habilitada, é possível ver onde ela está em tempo real. Ginny viu que Logan estava próximo da casa da mãe em outra cidade ali perto chamada Olímpia. Depois que terminou a faculdade, Hannah voltou a morar perto da casa da mãe. Já expliquei aqui em outro episódio, mas ao invés de separar áreas por bairros, vários estados nos Estados Unidos separam por condados e cidades. Ginny e Logan moravam em Tumwater, enquanto a mãe morava em Olímpia. Cidades diferentes, mas vizinhas, e estavam apenas a uns 5 ou 10 minutos de distância uma da outra. Pensando que Logan estava com a mãe, Ginny não se preocupou e foi dormir, esperando que o neto aparecesse a qualquer momento e que eles poderiam ter aquela conversa no dia seguinte. No dia seguinte, ela acorda e vê que Logan ainda não estava lá. Ginny liga para a filha e perguntou se Logan havia dormido lá. Mãe, eu não vejo Logan há 1 semana. Ele não estava aqui ontem. Ginny fica preocupada, entra em seu carro e sai dirigindo pelo seu bairro procurando por Logan, mas não encontra nada. Eu não sei porque Logan e Chloe não voltaram a morar com a mãe depois que Hannah voltou de Seattle para Olímpia, perto de Tumwater. Pode ser porque os 2 irmãos já estavam acostumados e bem estabelecidos ali com a avó,
ou também porque a guarda legal agora era de Ginny, pela questão do convênio de saúde, ou até mesmo pela questão da escola, porque nos Estados Unidos, quando você estuda em escola pública, você precisa morar no bairro onde a escola está localizada. Nesse caso, cidade. Mas por último também, dessa minha lista de suposições, eu acredito que todos estavam felizes com como a moradia e a guarda estava feita e ninguém queria mexer em algo que estava dando certo. Mesmo não morando com ele, Hannah era uma mãe presente na vida de Logan. Logan disse que teve sua epifania e conversou na cozinha de manhã com sua avó na quinta-feira, 19 de maio de 2016. Sexta-feira, 20 de maio, Ginny sai de carro pela região procurando por Logan e seu carro, mas não o encontra. No sábado, 21 de maio, Ginny decide ir até a polícia local para reportar o seu neto desaparecido. Contudo, para choque de todos, ou pelo menos eu fiquei muito surpresa ao saber disso, a polícia local estava fechada naquele sábado, na cidade de Tumwater. Talvez por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade com baixo índice de crime, eles tinham um privilégio de poder fechar. Mas eu nunca ouvi falar de que polícia, um órgão governamental de proteção, pudesse fechar. Mas foi isso com que Ginny se deparou. Ela chegou lá no escritório do xerife, que é como eles chamam esses escritórios locais de polícia, e quando viu, estava fechado. O segundo passo de Ginny, ao ver a delegacia fechada, seria ligar para o 911. Mas Ginny diz que ela não achou que era tão grave assim, que não era necessário ligar para a polícia porque seu neto estava desaparecido por 2 dias. Isso não era grave o bastante para justificar uma ligação para o 911. Então ela esperou até segunda de manhã, quando ela sabia que a delegacia estaria aberta, e aí sim reportou Logan desaparecido. O detetive fez várias perguntas para ela, como aparência física, o que ele estava usando, nome completo, data de nascimento, e uma dessas perguntas foi se Logan tinha algum carro em seu nome ou estava usando algum carro. Ginny diz que sim, um veículo preto Chrysler Sebring de 1996, um carro de mais de 20 anos atrás. Ao colocar a placa do carro de Logan no sistema, eles tiveram sua primeira pista no caso. Foi descoberto que o veículo tinha sido rebocado na madrugada de 20 de maio de 2016. A polícia deixou Ginny ir buscar o carro do neto no estacionamento onde ficavam esses carros rebocados e apreendidos pela polícia. Chegando lá, ela viu que o carro parecia normal, não tinha nada quebrado, não tinha nada que pudesse demonstrar que uma briga aconteceu ali. Mas o estranho era que os pertences pessoais de Logan estavam ali. Seu celular, carteira de motorista e carteira estavam dentro do carro. Pelo veículo ter sido rebocado por funcionários da polícia, por ter sido tocado por pessoas que trabalhavam no estacionamento e depois por Ginny, o veículo não foi tratado como evidência. Então, quando Ginny liga para o xerife e diz que encontrou itens pessoais de Logan dentro do carro, já era tarde demais para ele considerar o veículo como evidência, pois agora era o que eles chamam de cena contaminada. Mas isso não quer dizer que o xerife não fez nada. Ele queria entender o porquê o carro foi rebocado para começo de conversa, e tudo começou com uma ligação para a polícia. Uma pessoa que estava dirigindo pela rodovia I-5 na tarde de 20 de maio ligou para a polícia e disse que o carro de Logan estava dirigindo devagar e deslizando pelas pistas. Depois de um tempo, o carro bateu na divisa do meio, que separava os veículos indo em direções contrárias, e parou no acostamento. Essa testemunha então viu a porta do motorista abrir e fechar rapidamente, e depois viu alguém passando do banco de motorista para o de passageiro, abrindo a porta e correndo em direção à mata que tinha ali. O xerife não acredita muito nessa história, porque no banco de passageiro continha uma dessas sacolas de fast food, tipo McDonald's, feita de papel. E quando o carro foi levado para o estacionamento depois de ser apreendido, essa sacola estava de pé. Se alguém tivesse pulado do banco do motorista para o banco de passageiro por dentro, se assume que a sacola estaria amassada ou teria caído. Mas não, ela estava de pé, como se não tivesse sido tocada. A testemunha também disse que o que ela viu era um homem branco de mais ou menos 1,80 m. Logan até tinha uma altura parecida, mas ele não era branco. Baseado no depoimento dessa testemunha, junto com onde encontraram o carro, uma busca foi feita pela mata ao redor dessa rodovia no dia seguinte. A polícia usou cães farejadores, tanto para pessoas vivas ou pessoas mortas. Passaram 6 horas procurando por toda essa floresta e nada foi encontrado. Eles trocaram a maneira de procurar, pegaram um helicóptero que tinha um sensor térmico, que poderia achar pessoas,
sobrevoaram pela floresta e ainda assim não encontraram nada. Os detetives então queriam saber mais sobre Logan, o que ele tinha feito nos últimos dias e semanas e ano anterior ao desaparecer. Eles descobriram que Logan não tinha feito muito além de trabalhar e ver família. Ele tinha se distanciado de seus amigos e mesmo com os amigos novos da faculdade, ele saiu da faculdade também, então ele não estava passando muito tempo com esses novos amigos. Ginny disse que ele passava muito tempo em casa assistindo filmes e ouvindo música. Ele estava conversando com uma menina de outra cidade por um desses sites de relacionamento, talvez até mesmo o Tinder, mas eles não especificaram, e os dois também nunca chegaram a se encontrar pessoalmente. Não parece que ele falou muito de seus problemas pessoais ou situações que estava passando com essa menina, porque eu não consegui encontrar nenhuma informação relevante sobre o seu uso de redes sociais e relacionamentos. O caso mal tinha sido aberto e já estava começando a esfriar, quando o xerife decidiu olhar mais ligações feitas para o 911 ali pelos dias e horários no qual Logan desapareceu. Em 21 de maio, uma ligação foi feita com uma pessoa falando que tinha visto um homem negro andando cambaleando e que ele não usava calças, estando pelado da cintura para baixo. A área onde essa ligação foi feita, onde essa pessoa disse que viu esse homem, era uma área conhecida por ter várias casas com usuários de drogas, então esse comportamento foi associado a uma pessoa possivelmente drogada. Sobre essa pessoa ser Logan, isso nunca foi comprovado ou negado. Ao olhar os sinais de torres de celular com o celular de Logan, viram que ele estava dirigindo nessa rodovia I-5 por um tempo. Alguns momentos na direção norte, depois sul, depois norte de novo, sul de novo. E isso foi de madrugada. Às 3h45 da manhã, entre 19 e 20 de maio, o sinal de seu celular para completamente e não volta mais. Já que o celular foi encontrado dentro do carro, o mais provável é que acabou a bateria. Detetives e a própria família não conseguiram explicar o que ele estava fazendo, indo e vindo em direções contrárias nessa rodovia a essa hora. Em 26 de maio, com Logan desaparecido há uma semana, temos o que é chamado em inglês de Red Herring, que em tradução literal é arenque vermelho, arenque sendo um peixe. Não sei porquê, mas esse é o nome dado para quando, em investigações, algo acaba levando muita atenção que no final pode não significar nada para o caso e até mesmo uma distração do ponto principal. Nesse 26 de maio, apareceu no Facebook, no perfil pessoal de Logan, que ele tinha feito check-in no aeroporto, com o pai dele sendo da Arábia Saudita e com ele possivelmente querendo descobrir, se comunicar e conectar com essa parte de sua vida que ele até então não teve contato. Logan podia muito bem ter decidido que ia levantar, pegar suas coisas e ir embora. Mas Logan não tinha um passaporte. Ou melhor, ele tinha, mas estava vencido. Seu telefone, sua carteira e sua carteira de motorista também ficaram no carro. Então, de primeira, isso foi tudo que as pessoas focaram. Será que ele viajou? Será que ele está vivo e bem? Será que ele não quis simplesmente ir atrás de suas raízes? Mas depois descobriram que aquele check-in tinha sido feito um ano antes e que o Facebook repostou um aniversário daquela memória. Eu sabia que o Facebook fazia isso, eu acho que eu mesma já compartilhei algo do passado como memória, mas eu não sabia que era automático, eu achei que a pessoa precisava autorizar compartilhar a tal memória. Por isso que esse detalhe fez parte da investigação por um tempo, até descobrirem que era algo do próprio Facebook e não uma pista deixada por Logan. A partir daqui, tudo se tornou teoria, sem nenhuma evidência que apontasse para uma mais do que as outras. Um dos novos hábitos que Logan tinha desde que foi para a faculdade era de fumar maconha. Para sua avó, esse não era um hábito bom e podia ser um dos motivos que fez Logan desaparecer. Não se tem informações o bastante para saber se ele estava apenas fumando ocasionalmente, o que é muito comum entre estudantes de universidade, ou se ele estava abusando da droga. Mas independente dele ser um usuário ocasional ou com frequência, a teoria de Ginny era de que algo poderia ter acontecido quando Logan foi comprar maconha, que ele pode ter ficado devendo dinheiro para o traficante ou algum conflito, uma briga aconteceu, e essa podia ser uma das teorias, uma razão pelo qual Logan desapareceu. Ginny disse que Logan estava um tanto paranoico alguns tempos antes de sumir. Ele olhava pela janela de seu quarto e dizia estar sendo observado. Assim como no caso de Bryce Laspisa, onde um comportamento estranho ocorreu antes do desaparecimento, aqui acontece o mesmo.
Uma das teorias no caso de Bryce é de que ele podia ter esquizofrenia, não diagnosticada. Esquizofrenia costuma aparecer mais em homens e em homens jovens. Outra teoria é de que o namorado de sua meia-irmã, Chloe, pudesse ter algo a ver com o desaparecimento. Logan admitiu para seus tios-avós, enquanto trabalhava na fazenda deles, que não estava feliz com a nova situação de moradia. Ele morava com sua avó e sua irmã, no qual era o ambiente domiciliar comum e que ele já estava acostumado. Mas agora, o namorado da irmã e seus 2 filhos estavam morando com eles. Então antes eram 3 pessoas na casa, Ginny, Chloe e Logan. Agora eram 6, Ginny, Chloe, Logan, Jake, o namorado de Chloe, e seus 2 filhos. Aparentemente, Jake e Logan não se gostavam muito, mas segundo Ginny, nunca houve um conflito entre eles. Dentro de casa, eles apenas passavam reto ou comunicavam o básico entre si, mas nada de briga. Jake já tinha sido preso em 2013 por ter agredido uma ex-namorada. E quando foi outubro de 2016, com Logan desaparecido há 5 meses, Jake violou sua liberdade condicional e voltou para a prisão. Os detetives aproveitaram para falar com ele sobre Logan e até fizeram um teste de polígrafo perguntando: "Você sabe onde Logan está? Você tem alguma coisa a ver com seu desaparecimento?" E Jack disse que não. Os detetives e o polígrafo mostraram que ele passou. Sem nenhuma evidência, eles tiveram que deixar Jake ir e não o relacionaram ao caso de Logan. A última teoria tem a ver com o lado no qual ele não tinha muita conexão, que é o lado do pai e do avô. Um tempo antes de ir para a faculdade, em 2014 ou 2015, Logan foi convidado para um jantar por uma moça chamada Tina. Tina era a irmã do avô de Logan. Segundo Tina, ele foi até a sua casa, eles tiveram um jantar ótimo, e ela mostrou várias fotos de sua família, e que Logan ficou muito feliz de ver aquilo. Ele falou: "Nossa, que legal ver alguém que se parece comigo." Ao final do jantar, Logan disse para Tina que provavelmente não contaria para sua avó sobre aquele encontro, porque Ginny não ficaria muito feliz de saber que ele estava tendo contato com o outro lado da família. Já Ginny disse em entrevistas recentes que Logan contou sim a ela sobre esse jantar, que não era segredo e que ela não tinha problema nenhum com ele ir atrás da família paterna. Mas ela adiciona que em 19 anos da vida de Logan, a família paterna nunca teve interesse ou fizeram qualquer tipo de esforço em contatá-lo e conhecer o neto. Ginny disse que tentou 1 ou 2 vezes quando Logan ainda era bebê e depois não tentou mais. Depois desse jantar, Tina e Logan não chegaram a se ver de novo, mas continuaram amigos no Facebook, vendo o que estava acontecendo um na vida do outro. O caso termina por aqui, pois infelizmente Logan não foi encontrado e até hoje pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu. Em junho de 2017, um ano depois que ele desapareceu, uma mulher ligou para a polícia, depois de ouvir falar sobre o caso de Logan na TV, e disse que viu o carro dele naquela rodovia há 1 ano atrás. Ela disse que o carro estava no acostamento, que tinha um homem negro e 2 homens brancos perto da parte de trás do carro, no porta-mala. Ela chegou a dar a descrição de um desses homens e um retrato falado foi feito, mas, sinceramente, o retrato falado é um pouquinho assustador. É estranho, é muito básico. Ele não é um daqueles retratos falados super detalhados que a gente vê. E esse, além de básico, nunca deu em nada. Ninguém nunca viu aquele retrato falado e falou: "Eu conheço essa pessoa." O depoimento dessa moça em 2017, junto com o da testemunha em 2016, que também disse ter visto o carro de Logan na rodovia, não combinavam. Um fala que o carro estava vazio ou com apenas um homem branco dentro, e outra diz que 3 homens estavam no carro, um negro e 2 brancos. Mas pode ser também que as 2 estavam certas, e que os avistamentos foram vistos em momentos diferentes. Logan podia estar acompanhado de 2 homens, algo aconteceu e Logan foi prejudicado. Largaram Logan em algum lugar e ficaram com seu carro até um certo momento antes de abandoná-lo no acostamento da rodovia. O caso de Logan é mais misterioso que outros justamente porque não sabemos quais foram seus últimos passos depois da conversa que ele teve com sua avó na cozinha. A gente não sabe se era ele dentro de seu carro, quais foram seus passos naquela manhã até o dia seguinte. A polícia procurou pela mata e, claro que sempre existe a chance de que ele esteja ali e não foi encontrado. Mas mesmo que esse fosse o caso, o que aconteceu? Qual teria sido o motivo para ele morrer? Logan nunca mais foi visto, e para sempre se terá a pergunta de se aquele comentário babaca da tal brincadeira da menina racista em 2014 pode ter sido o começo do fim.
Aquele dia, aquela festa, pode ter sido o motivo pelo qual hoje Logan não está onde deveria estar e provavelmente nem mais vivo está também. Quando as pessoas falam que a melhor maneira de combater o racismo é não falar sobre, ou que é apenas uma brincadeira, elas não entendem a dimensão de onde uma brincadeira pode chegar ou do peso que pode ter para a outra pessoa. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa que dá um tapa pode não lembrar, mas a pessoa que levou o tapa vai sempre se lembrar daquilo. E isso vale pra tudo pra mim, pra discussões no dia a dia. Às vezes uma pessoa está irritada e acaba sendo mal educada ou grossa com aqueles em sua volta, mas depois passa, a pessoa diz que foi no calor do momento, talvez se desculpe pelo seu comportamento prévio, talvez não, porque ela não viu como um problema, que não é tão sério assim. Mas a pessoa que recebeu a grosseria pode continuar remoendo aquilo por muito mais tempo. O mesmo acontece com preconceito e racismo. Mesmo em uma cidade pequena, sem muitas pessoas negras, sem muitas pessoas que se parecia com ele, sem a questão da representatividade, Logan se sentia bem, tinha vários amigos, era popular na escola, um bom jogador e tinha uma vida ótima. Foi uma pessoa, foi um comentário, acontecer, que Logan se viu mudando de faculdade e parando de falar com seus amigos. Eu não tenho como pensar que existe outro motivo para todas as decisões que Logan tomou no 1 ano e meio após Luau. Pode até ser que o que aconteceu em maio de 2016, no qual ele desapareceu, não tenha exatamente e diretamente a ver com a menina racista e seu comentário. Mas todas as decisões dele, feitas até então, pode ser que tenha levado ele àquele momento. Seja lá onde Logan estiver, eu espero que tenha sido por decisão própria, claro. Como eu sempre digo, eu espero que a família que ficou para trás possa ter um pouco de paz e que um dia esse caso seja resolvido. Leandro, muito obrigada por ter me passado essa história. Eu espero ter conseguido deixar bem claro o quanto esse caso está enraizado em racismo e o quanto a sociedade precisa mudar e entender que a cor de pele, etnia, raça não é brincadeira. Se as pessoas entendessem isso, eu poderia hoje não estar falando sobre Logan Shindelman. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e editado por Gabriela Serra. Para fotos e fontes, entre no Instagram, @semrastrospodcast, ou no site www.semrastrospodcast.com. Para episódios extras, apoie o podcast pela Aurelo ou pelo Patreon se você não mora no Brasil. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!